Sejam bem-vindos ao Vivências Cast, um podcast para quem vive, sente e compartilha saúde. Eu sou Fabiana Alencar. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Aline Vieira e hoje nós temos 2 convidados aqui com a gente. Vou apresentar um deles. Hoje eu vou falar sobre Dr. Walter Filho. Dr. Walter Filho, que ele é médico, ultrassonografista, especialista em diagnóstico por imagem e também atua na área de medicina integrativa, ajudando pessoas a conquistarem saúde e longevidade com equilíbrio. O foco dele é o emagrecimento com responsabilidade e a hipertrofia saudável. Além da medicina, o Dr. Walter acredita que viver bem também é aproveitar os bons momentos da vida. Ele é fã de esportes, de um bom churrasco, adora estar com os amigos, com a família e é pai de pet. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Esperamos ter um excelente papo hoje aqui à tarde. E também recebemos aqui a doutora Camila Porto. Camila Porto, ela é ginecologista, ela é obstetra. Ela também é especialista em medicina integrativa. Crossfiteira. Crossfiteira. Eu demorei para gravar essa palavra, viu? Mas foi. Profissional. E também, claro, mãe de pet. Mãe de pet. Será um prazer dividir aqui com vocês essa conversa. Eu já quero... Desculpa. Boa tarde. Ansiosa. Obrigada pelo convite. Estou disposta aqui a tentar esclarecer o máximo a dúvida de vocês. E a primeira pergunta que eu quero saber é: o que é medicina integrativa e para quem é? Na verdade, medicina integrativa, ela não é uma especialidade, ela é mais uma área de atuação. Então, é mais como que a gente vai tratar um paciente. Então, a gente deixa de ver o paciente como doenças segmentadas ou órgãos segmentados. Eu sou um ginecologista, eu vou tratar somente dessa área da paciente. E começa a entender o paciente como um todo, tentando escutar ao máximo o paciente e atender as demandas, juntando a medicina convencional associada com algumas práticas complementares que auxilia no tratamento do paciente, tentando mantê-lo mais saudável do que chegar a uma doença. Hoje a expectativa de vida já é bem alta, né? A idade hoje... antigamente as pessoas achavam assim, vou morrer com 40 anos. Hoje, com 40, a pessoa está começando a viver. Olha, é incrível hoje. Hoje eu sou uma pessoa de 60 anos, assim, eu falo assim, oi, quantos anos a senhora tem? 60. Eu tinha mais ou menos uma ideia de que quem tinha 60 estaria bem hoje, como é que eu posso dizer assim, a palavra? Mesmo com a idade envelhecida. Mas hoje não, hoje elas estão bem novinhas aí, todas nas atividades, todas inteiradas. Mas se você vê também, hoje, em dia, se você pegar uma foto de uma pessoa com 40 anos hoje e uma pessoa com 40 anos, uns 30 anos atrás, a pessoa de 40 anos, uns 30 anos atrás, parece que tinha 60. Sim. É uma coisa assim, surreal. Então, assim, tudo vem somando, né, para as pessoas se cuidarem mais, ter uma qualidade de vida melhor, e isso influencia principalmente na aparência, né? Então, isso O que acontece muito é que hoje a gente encontra pessoas muito mais longevas e nossa preocupação hoje, que é uma preocupação muito comum na medicina integrativa, é a gente chegar nessa longevidade sem patologias, sem aquelas patologias crônicas. E aí entra a estratégia que a gente utiliza é tentar manter o indivíduo o mais saudável possível e orientar ele o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida e manter essa longevidade, manter o indivíduo aos 80, 90, 100 anos ainda ativo. E praticando atividade física, né? Que eu vejo hoje muitos... A gente fala assim, qualidade de vida é um ponto muito abrangente, qualidade de vida. Mas às vezes a qualidade de vida para um idoso de 80 mais, 90 mais, é simplesmente ir no banheiro sozinho, voltar sozinho, Sim. sentar na mesa, se alimentar. Então, qualidade de vida chega até a ser isso, Sim, entendeu? Essa liberdade de você se movimentar, o que para o idoso é excelente, né? É excelente. Excelente. É o conceito de autonomia. Eu estava lendo até um livro recentemente, e nesse livro ele fala muito sobre o conceito de health span, que é justamente isso, a gente se manter saudável. Então, às vezes a gente vê um indivíduo lá de 40 anos, que é um indivíduo que hoje a gente considera um indivíduo novo, mas aquele indivíduo que está cheio de patologias. Sim. E a gente precisa entender qual é a base da patologia para tratar esse paciente de acordo com o que está surgindo na vida dele. Muitas vezes a gente busca um
um médico para tratar uma patologia e sai dali com um remédio, mas não uma solução. Um remédio para um sintoma, por exemplo. Eu estou sentindo uma dor de cabeça crônica. Os médicos não tentam entender qual é o motivo da dor de cabeça. Simplesmente vai dar ali um analgésico ou então uma medicação de enxaqueca crônica e o paciente vai para casa com um remédio e não sai com a solução. Ou seja, não combate a causa, né? É só a consequência final. Entendeu? E a causa pode ser N causas, inclusive causas que hoje muitos médicos da medicina mais tradicional, eles meio que duvidam dessas causas, né? Mas a gente... Então, desmistificando, medicina integrativa não é modismo. Não. É uma tendência de melhoria de qualidade de vida. Que cada vez se reafirma mais, né? Porque só tem benefícios, né? Perfeito. E hoje a gente vê uma busca mais constante pela saúde. Então, hoje, inclusive, é até moda corridas de final de semana. Então, hoje a gente vê muito mais pessoas interessadas em ir para uma corrida do que até mesmo ir para uma festa. Então, a gente acaba vendo essa busca incessante por uma melhoria na qualidade de vida. Sim. E aí é onde a gente entra com a medicina integrativa, tentando mais informar o paciente mesmo o que a gente precisa fazer para manter essa longevidade, essa qualidade de vida, né? Porque não basta envelhecer, tem que envelhecer bem. Exatamente. Com saúde, né? Doutores, e eu penso muito assim, lá onde eu trabalho, a gente tem uma maioria que são mulheres. São mulheres. Hoje, na medicina integrativa, com vocês, tem também essa diferença de homem e mulher? A quantidade de mulheres que procuram vocês, a quantidade de homens que procuram vocês é diferente? O meu N tem um viés, né? Que eu sou ginecologista, eu acabo tendo uma procura maior de mulheres, mas eu acabo atendendo também homens. Então, o que acontece muito na minha rotina do dia a dia é a paciente vir até mim buscando a consulta, buscando uma melhor qualidade de vida, uma melhor disposição. E aí, a partir dessa paciente, ela acaba trazendo também o marido. Então, tenho pacientes que eu acabo tratando a família inteira. Os familiares. Então, os familiares. O marido percebe a melhora da mulher. Sim. E acaba buscando também essa rotina para melhorar a qualidade de vida. Mas a gente tem hoje, acho que está meio a meio a procura, né? Comigo acredito que seja 50-50, mas tem muito isso que a doutora Camila falou. Normalmente a esposa puxa o marido, que puxa um filho, que puxa o irmão, que puxa o tio, puxa o primo, e aí vai. E puxa um amigo, né, também, que é legal. Eu quero estar velhinha, mas eu quero estar velhinha com os meus. Eu quero estar velhinha com os meus também, porque senão não faz sentido. Isso. Chega lá. Então, com essa... Hoje vocês, o doutor Walter, tem essa noção de que hoje está meio a meio, homem e mulher. Então, vamos pensar, vamos fazer a pergunta, que é a seguinte. Falando de longevidade, falando em saúde, mas hoje a gente tem uma questão, que é o sobrepeso. É o sobrepeso, né? Então, assim, quem é mais... O que é mais fácil? A mulher perder, o homem perder peso? Quem perde mais rápido? Como é que funciona assim? Eu vou começar, a doutora Camila vai... e a gente vai levar um tempo. Vamos polêmico. Tentar polêmico. Vamos tentar ser claro e específico. Cada vez mais a população vem engordando mais. Inclusive, a doutora Camila tem uns dados aí que ela vai falar já. Por que a população vem engordando mais? Porque cada vez mais o ambiente que a gente vive chama-se de um ambiente obesogênico. O que é isso, pelo amor de Deus? Um ambiente que quando você quer comer, você só encontra alimento processado, ultraprocessado. Salgadinho, fritura, refrigerante, doce, entendeu? Açúcar, inflamação o tempo todo. Então, por rotina de vida, cada um tem a sua, as pessoas acabam não tendo acesso vou parar num fast food rapidinho para comer. Aí quando vê lá tem uma lasanha, enfim. Vou no shopping, então sempre alimentos hipercalóricos. Isso, com o passar do tempo, as pessoas vão desenvolvendo peso. Em relação à questão de homem e mulher quem perde peso, quando as pessoas são mais novas, né? Acredito que todo mundo come de tudo, todo mundo já foi mais novo aqui, sabe? Sim. Que comia de tudo e não dava nada. Mas, com o passar do tempo, a idade aumenta, alguns hormônios caem, enfim. A mulher normalmente sofre mais com isso. Sim. O homem sofre um pouco menos porque o homem tem a favor dele um hormônio chamado testosterona.
Isso ajuda muito isso na questão do metabolismo, de perda de peso. Então, no final, aí, o homem, vamos dizer que é um pouco menos prejudicado, entendeu? Mas, inclusive, quando a gente vai para um nível, para um grau de obesidade mais avançada, a gente vê, inclusive, a queda dos níveis de testosterona no homem. Importante que vai prejudicar e vai atrapalhar um pouquinho a perda de peso. Então, assim, da obesidade, o que a gente tem? Hoje ela é reconhecida como um dos principais problemas de saúde pela OMS. Há alguns anos atrás, ela não era considerada uma patologia, mas em 1997 ela foi classificada como uma doença, inclusive colocada no Código Internacional de Doença, que é o CID, que a gente utiliza. É 66. É 66. Eu também. E que é a parte de patologias endócrinas, metabólicas, né? E nutricionais. Mas hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença muito mais complexa do que isso. Ela é multifatorial, né? Então tem cunho também comportamental, mas tem alterações a nível neuroendócrino. Então muita gente fala assim, é gordinho, é preguiçoso, é isso, é aquilo. A culpa é da tireoide. E às vezes acha que aquele paciente tá nesse ambiente de obesidade e não quer mudar. Sim. Mas às vezes o paciente quer mudar. E essas alterações que vêm de um longo período de tempo, da vida inteira, às vezes um paciente que era obeso desde a primeira infância. Sim. E não foi tratado naquele momento, essas alterações vêm e modificam o organismo desse paciente e faz com que ele tenha menos saciedade com a comida, tenha uma compulsão alimentar, tenha um desejo absurdo por tal alimento. E isso está explicado já de longo tempo. Sim. Então, ele precisa de ajuda. Uma coisa puxa a outra, né? Puxa. Estilo de vida, hormônio, aí vem a parte psicológica. E o ambiente, né? E ainda tem a questão do ambiente. É. Eu costumo conversar sempre com relação ao ambiente, que existe uma diferença, né? Não é só o ambiente, é a ambiência. Às vezes estamos em casa, não está em casa, está num ambiente seguro. Mas na ambiência, como um todo, é muita festa, é muito churrasco, é muito salgadinho, aquela feira cheia. Eu costumo dizer, assim, explicar para as pacientes que a gente tem uma parte emocional com a comida. Sim. Então, você não vê ninguém marcando uma corrida para comemorar um aniversário. Não tem. Vamos ali no Natal comemorar com uma corrida. Uma ginástica pela manhã. Pronto. E aí, nada de atividade física você não vê. Você vê muito. Vamos fazer um jantar de Natal, vamos fazer um jantar de Ano Novo, um churrasco do Dia dos Pais. Você não isso vê mesmo. E aí, tudo leva para a comida. Para comida. E aí você bebida. Tem uma ligação emocional que é criada desde a infância. Então, eu tive, semana passada, uma paciente esteve comigo falando que ela conseguia controlar direitinho a dieta, mas ela não conseguia se controlar quando ela via um bolo. Sim. E aí, eu conversando com ela puxando dela, ela me falou que quando ela era pequena, a mãe tinha uma cristaleira e tinha vários tipos de bolo e que aquilo lembrava muito a infância dela. Então, tem um cunho emocional. Que foi enraizado lá na infância dela. Aí você vai chegar para aquela paciente e vai falar assim, você não pode nunca mais comer bolo. Você tem que orientar o que ela pode fazer para melhorar. E poder, eventualmente... algum momento ela comer. Então, outro mito que a gente está desfazendo aqui. Vida saudável, medicina integrativa, longevidade, não tem a ver com restrições, e sim com escolhas em momentos específicos, né? A verdade é que quando você começa a trilhar por um caminho mais saudável e você leva isso para o seu estilo de vida novo, você começa a não lidar mais com abdicações. Você começa, de fato, querer, o que é saudável. Sim. Exemplo, a pessoa está na dieta limpa, comendo o que é necessário, tudo, aí vem um ultraprocessado, exemplo, um chocolate, alguma coisa. Muitas vezes a pessoa fala, ainda que ela quisesse muito, ela fala, não vou comer, porque isso vai me causar transtorno, às vezes até alteração no intestino, inflamação, enfim, a pessoa fala, não quero, entendeu? Então ela vai, de fato, seguindo os caminhos mais saudáveis, assim. E os caminhos saudáveis envolvem muitas comidas apetitosas, vamos dizer assim, né? Hoje a indústria cada vez se reinventa mais, tem proteínas aí mesmo, com sabores que você bate, às vezes, com uma banana, um abacate, gelo, igual você tá tomando milkshake. Milkshake. Muito bom, né?
E Muito às bom. vezes até uma orientação para a paciente de como ela deve comer. Às vezes a gente, assim, uma pergunta que eu sempre faço em consulta minha é se a paciente ela tem uma alimentação saudável. E aí a grande maioria das vezes elas me respondem que sim. Aí eu vou e faço uma nova pergunta que é: me descreva aí o que você comeu ontem. Aí, quando ela vai me descrever a alimentação do dia anterior, eu percebo que é uma alimentação muito rica em carboidrato e muito pobre em proteína, que é uma dieta que é muito comum no nosso meio. E às vezes a gente até, só o fato de a gente orientar, eu não passo dieta, então eu tenho nutricionistas que trabalham comigo, que são elas que passam a dieta, mas só eu orientar o que ela deve fazer, que ela deve básico, ter uma né? proporção, um básico, ela já vai melhorar um pouco a alimentação em relação... É bem isso mesmo. Tem uma cultura, eu acho que até que é uma cultura enraizada de que, assim, feijão, arroz, salada e um pouco de carne. E a batata frita. Ah, batata frita. Macarrão. Tem. Macarrão. Macarrão. E realmente, o que a senhora falou é verdade. Quando a senhora vai fazer o cálculo ali do que a pessoa vai fazer o cálculo ali do que tá comendo, proteína Não, é quase quase nada. nada. Um copo de isso suco quando com a açúcar, gente... É. Quando a gente pega ainda alguma proteína nas refeições. Porque, assim, às vezes eu pego paciente que coloca um pouquinho de proteína em todas as refeições e, às vezes, eu pego paciente que só come proteína na refeição do almoço. Aí tá ali, café da manhã, lanche, jantar, tudo somente o carboidrato. Então, isso aí predispõe a gente ter um maior pico glicêmico. E aí, ao longo do tempo, a gente vai apresentar resistência à insulina, diabetes, obesidade, todas as outras consequências desse açúcar o tempo inteiro na dieta. É isso mesmo. Entendi. Achando eu. Desculpa, pode falar. Vocês têm algum índice, assim, de reganho de peso de pacientes de vocês, assim? Se vocês... Como vocês enxergam? Se é que vocês têm, doutor. Ó, o índice de reganho, no geral, ele é muitíssimo alto. Por quê? Vamos citar um exemplo aqui. Um paciente, sexo feminino, exemplo, 50 anos, ela tá com 100 quilos, um exemplo. Sim. Aí ela perdeu peso e chegou aí na casa dos 60, né? Perdeu 40 quilos de peso. Maravilha. A perda é sempre maravilhosa e quase todo mundo consegue. O problema é manter, porque quando ela perdeu esses 40%, os 40 quilos, que é 40% do peso, o organismo automaticamente vai fazer vários gatilhos para tentar puxar ela para o peso que ela tinha. Porque ela tinha. O 100, Perfeito. entendeu? Até o metabolismo vai reduzir, apetite vai triplicar, entendeu? Eu costumo Então, brincar esse de reganho dizendo... é grande. Eu costumo brincar dizendo que o nosso organismo quer boicotar o emagrecimento. Sabotar, sabotar. O Ele tempo todo. quer te manter num peso maior. Por quê? Aquele peso maior que você teve, seu hipotálamo, ele vai entender que aquele peso é seu. E aí, sempre que você baixar um pouquinho o peso, ele vai tentar voltar. É o que a gente chama de... É um centro regulador do hipotálamo, né? E aí ele vai sempre puxar para aquele peso. O que a gente tem que fazer, assim, a gente tenta fazer para ter o menor reganho? Primeiro é entrar com... fazer com que o paciente entenda que aquelas mudanças que ele está fazendo na vida dele são mudanças que ele vai ter que manter para o resto da vida. Então, é um momento de reeducação alimentar e reestruturação na prática de atividade física, por exemplo. Então, o que a gente observa, às vezes, no reganho é que o paciente fez tudo aquilo, tomou a medicação que foi, fez a dieta naquele período, perdeu os 40 quilos que era que ele queria perder. E aí, pronto, ele para. Aí a gente vai acabar voltando. Além de ter esse fator das modificações no organismo propriamente dito, tem a questão do paciente não entender que aquilo é pro resto da vida. Sim. A cada quilo que você perde na dieta, seu organismo ganha mais 100 calorias de fome. Você vai sentir 100 calorias a mais por cada quilo que você perdeu. Entendeu? Nossa. Então isso vai perdendo, seu corpo vai querer comer mais. É como a doutora Camila falou. Ou o paciente muda de fato o estilo de vida dele, ou vai reganhar. Para você ter certeza que não houve reganho, até o último curso, o congresso que a gente fez, teve acesso, o corpo da gente tem que ficar no novo peso por 2 anos, nesse novo peso. Então essa pessoa lá que tinha 100 foi para 40, exemplo, foi para 60, ela tem que ficar 2 anos nesse limiar de 60, podendo só subir 3 quilos, ou para cima ou para baixo. Então, se ela chegou a 63, 57, ficou nessa variação de 3 quilos,
por 2 anos, aí sim, é o novo corpo dela. É como se o hipotálamo Até lá- pegasse aquele peso como o novo peso dele. Até Sim. lá vai ter sabotagem, hipotálamo, hipófise, tireoide, Não todo mundo tem vai querer. opção. Não Mudanças de hábito, atividade física, Física. para sempre. Inclusive, não vamos muito longe, não. A própria cirurgia bariátrica, mais de 90% dos pacientes ganham todo o peso. Tem uma curiosidade com relação à bariátrica, porque geralmente vão pro mais fácil, né? Eu vou pro mais fácil, é mais barato, porque eu tenho um plano de saúde, Sim. o plano de saúde vai pagar, e aí, só que depois a pessoa tem que passar o resto da vida tomando suplementação, passar o resto da vida refém, inclusive, da suplementação e tendo feito uma cirurgia de alto risco. E tendo também que fazer dieta. Então, por que não fazer a mudança de hábito antes de tomar uma decisão tão drástica, né? Hoje eu costumo dizer que a cirurgia bariátrica não condeno, né? Sim, Mas claro. para mim entraria como última escolha, Escolha. o último recurso dentro do que a gente tem. Perfeito. Inclusive, a gente estava no curso que Walter falou, e a gente, dentro do curso, tinha 2 cirurgiões bariátricos. Então, assim, a gente Sim. observa que essa procura por uma perda de peso em outras vias que não seja da bariátrica, está sendo até dos próprios profissionais que realizam a bariátrica. Sim. Entendeu? Eu ouvi falar muito, assim, não tenho dados aqui, mas eu lembrei disso agora, de pessoas que fazem bariátrica que acabam tendo gatilhos com bebidas, Sim. excesso de bebidas Sim. ou compulsão, né? Por comida ou bebida. Eu não sei o que se atrela a isso, mas engordam muito, novamente, por conta Nessa questão disso. de perda de peso, obesidade, tudo, no final das contas, existem 2 tipos de pacientes, independente de ser bariátrico ou não. Aquele paciente que quer emagrecer e o paciente que quer ser emagrecido. Sim. O que quer emagrecer e vai fazer jus, esse sim, pode não ter reganho, vai lutar, vai ganhar, vai ter um corpo novo, estilo de vida novo, vai longe. Agora, aquele que quer ser emagrecido, esquece, não tem jeito, vai reganhar, porque se ele não vai mudar estilo de vida, ele não vai mudar atividade física, não vai fazer, ele vai continuar comendo tudo, dormindo tarde, acordando cedo, entendeu? Tudo desregulado. Então, assim, é o que eu oriento na minha consulta. Eu falei, você quer fazer diferente? Tudo existe um custo hoje em dia. Sim. É melhor, se você não estiver disposto, não faz agora não, dá um tempo, pense em outra coisa, gasta seu dinheiro com outra coisa. Agora, se realmente você vai gastar, faz por onde, entendeu? Sim. Mas minha rotina é isso. Não importa. Todo mundo tem um tempo para qualquer coisa. Se você tá disposto, tá resolvido, faz valer. Se não... Eu tenho uma pergunta para a doutora Camila. Doutora, obesidade está ligada diretamente ao câncer de mama? Não é que esteja ligada diretamente, mas o principal fator de risco que a gente encontra nas mulheres para câncer de mama é a obesidade. Então, às vezes, muitas vezes as pacientes chegam para mim com uma preocupação na terapia de reposição hormonal. Doutora, o hormônio, a reposição hormonal dá câncer de mama? E aí eu tenho que orientar ela em relação aos riscos e benefícios do uso do hormônio, mas que dentro dos principais fatores de risco, a gente encontra outras coisas, e a reposição hormonal pode entrar com um pequeno fator de risco para um tipo de câncer de mama, que é o receptor, que tem receptor hormonal. Sim. Então, assim, esses cânceres de mama, ele corresponde a uma taxa menor de câncer, e a grande maioria tem um risco maior por conta do próprio sobrepeso ou obesidade. Existem pacientes que chegam obesas e que querem a reposição hormonal, que eu falo, não, peraí, vamos primeiro emagrecer, vamos cuidar disso aqui, para depois, lá na frente, eu avaliar se você merece a reposição hormonal. Então, a reposição hormonal é muito boa, mas a gente precisa entender em que grupos de paciente a gente vai utilizar e qual grupo vai merecer. A paciente que chega com obesidade muito alta, precisa primeiro modificar esse fator, né, que é a obesidade, para depois retornar. E a gente avaliar se precisa ou não fazer a reposição. Mas muitas não, acho que alguns pacientes devem chegar lá. Doutora, eu quero hormônio, né? Não tem, não? Para reposição? Sim, não chega assim? Porque eu falo assim, com esses mercados underground, fulaninho da academia, Beltraninho tem, fulano usou,
Alguns pacientes já falam, não, eu quero usar isso. É, Já tem isso fala mesmo. assim, falou, é? E tem todo um critério clínico para poder fazer o uso, né? Não é assim. Com certeza absoluta, mas existe desses pacientes também. Vale lembrar que esse podcast é patrocinado pela Biodiagnóstico, pela Central de Agendamento de Consultas de Exame, por Dr. Walter Filho, por Dr. João Correia, por Dr. Ricardo Amaral, pela LCF e por Dr. José Roberto Monteiro Del Rey. Doutor Walter, não sei se vai ser, nem gerar polêmica aqui, mas a gente tem que Polêmica, eu gosto de perguntar. polêmica, eu Vamos gosto de falar aqui, polêmica. a gente tá falando de sobrepeso, perder peso e tal. Eu não posso deixar de perguntar. Pergunte, O que o Aline, senhor pergunte. acha? O que o senhor acha dessas canetinhas As de emagrecimento? As famosas canetas As da Me moda. canetinhas. conte aí, me conte. Da moda. E eu quero saber também o que você acha do Exatamente. pessoal que está sendo preso no Nos nos aeroportos, cheio de caneta no corpo, né? Para onde é que tá indo essas canetas? Vamos lá. As canetas as canetinhas, né? Tem um papel fundamental no que de fato elas se propõem a fazer, que é a perda de peso. Inclusive, cada dia mais se descobrem mais benefícios das canetinhas, vamos dizer assim. Sim. Questão de tratamento de gordura no fígado, aumento de triglicerídeos, enfim, ela combate muita coisa boa, não só de fato a obesidade. Só que ela tem gerado um modismo. Assim, ao mesmo tempo que ela tem indicações, obesidade, pacientes com dificuldade de perda de peso, enfim, elas levam a uma boa parte dos pacientes que entra no que eu falei, que querem ser emagrecidos, entendeu? Então, assim, existe as indicações das canetas, vão existir, e elas são feitas de uma forma temporária, porque elas vão fazer você diminuir seu apetite, perder gordura. Então o paciente se sente um novo ser humano ali, mas aquilo eu explico para quem tem indicação que aquilo é temporário. Aquilo ali vai ajudar ela a perder peso, vai ajudar ela a seguir um novo estilo de vida, vai ajudar ela, vamos entrar assim falando popularmente, entrar no eixo. Sim. Para depois a gente desmamar e ela viver com as suas próprias pernas, entendeu? Só que virou esse boom aí que todo mundo quer. Tem gente que não tem nem peso para perder e quer usar. É automedicação. Na verdade, a grande polêmica é a utilização sem acompanhamento médico. Perfeito. Então, o que eu vejo, inclusive, com um caso de uma conhecida que foi utilizar, conseguiu essas canetas no meio mais clandestino, né? Emagreceu 8 quilos. E aí, ela tinha feito uma bioimpedância antes de iniciar a medicação. E aí, voltou depois de um mês com 8 quilos a menos. Um emagrecimento considerável para o peso que ela apresentava. Mas quando ela fez a bioimpedância, ela perdeu 8 quilos de massa magra, de músculo. E aí, é o emagrecimento que a gente condena. A gente acaba prejudicando mais ainda o processo dela, né? E não para por aí, porque assim, agora no Brasil já tem a Anvisa já liberou a venda do Mounjaro pelas farmácias. Só que estão tendo outras medicações, né? Até mais atuais, vamos dizer assim, só que elas ainda estão em fase final de estudo. Um bom exemplo dela é a retratutida, né? Que é um triplo agonista, enfim, a gente fala disso depois. Que ela promove mais benefícios do que a própria tirzepatida, né? Que é a substância do Mounjaro. Só que o que acontece? Tem países, Reino Unido, Estados Unidos, que eles vendem a medicação para efeito de estudo, de testes. Mas eles vendem para a população. Mas eles deixam avisado. É produto não destinado a uso em humanos, porque não tem a fase final de teste, que é a fase 3. Mas o que é que acontece? As pessoas estão comprando e estão vendendo. Sim. Eu já recebi mensagem de pessoas falando, doutor, eu estou com a medicação X, estou vendendo no atacado. Por Deus do céu. Jesus falei, amado. Peraí, eu acho que eu tô lendo errado, eu tô ficando maluco. Aí eu até mandei aqui, mandei pra Camila, mandei para outro colega meu, falei, liberou? Aprovou tudo? Que eu não tô sabendo nada. Não, rapaz. Mas assim, as pessoas vendem e ainda falam no atacado. Sabe? Tem pessoas que estão usando a medicação sem ter liberação para uso em humanos. Isso é irresponsabilidade no grau máximo. Da pessoa que passa, que não tem responsabilidade nenhuma, e do próprio paciente,
Que como é que você usa uma coisa que ainda não está liberada? Se amanhã ou depois a fase 3 dá lá, coragem. infelizmente tivemos que tirar a droga X porque ela deu problema de tal, risco de câncer, tal, risco de perda de visão, sei lá. E aí? A pessoa está usando. A pessoa já usou, né? Você não sabe o que vai fazer para reverter, porque eu acho que não há tempo de fazer nenhum outro medicamento para reverter a situação. Um super comércio. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que... Tá vindo, você vê que medicações novas estão vindo, mudando até de assunto, você viu a medicação do astigmatismo? O colírio? Sim. Vai ser no lugar do óculos. Então, assim, a medicina tem evoluído bem. Agora espera, pô. Espera, vai usar uma coisa que não tem liberação para o humano. Eu acho isso irresponsabilidade demais. Com certeza. Com o próprio corpo, né? Você se fazer de teste. E as pessoas estão querendo vender dinheiro. Então, assim, não se assuste se outras pessoas vierem presas com essas novas canetas, Sim. né? Enfim, não vai parar por agora, não. Eu sou paciente do protocolo de Dr. Walter. Eu sou paciente, consegui eliminar 12 quilos da minha vida, graças a Deus, glória a Deus. E, Dr. Walter, antes de fazer a consulta, o interessante é que o senhor encaminha para fazer todos os exames laboratoriais e de imagem. Me explica aí agora, explica para as pessoas, para os nossos ouvintes aqui, nossos telespectadores. Depois você dá o recado para assinar, né? Para assistir. Claro, sim. O porquê da sua conduta e se doutora Camila também. A doutora Camila depois complementa. É o seguinte, não tem como a gente fazer uma avaliação nesse sentido de medicina integrativa esportiva se a gente não tiver tudo do paciente em mãos. Então, assim, a gente pode até sentar, fazer uma primeira consulta, entender os sinais e sintomas do paciente, bater um papo, né? Fazer toda aquela anamnese, mas a nossa receita e nosso protocolo só se faz valer depois de exames laboratoriais, são vários de sangue. Tem gente que fala, doutor, tô fazendo doação de sangue? Eu falei, não, você está se cuidando. É diferente. Isso mesmo, eu fiz essa doação. Exames de imagem, entendeu? Então, assim, a gente tem que blindar o paciente e a gente, entendeu? Então, assim, eu não tenho autonomia de prescrever um protocolo sem ter toda o exame de laboratório e imagem. Então, nosso protocolo é assim, a gente senta, depois pede os exames, refaz novamente, aí sim a gente inicia nosso protocolo. Acho que a doutora Camila mais ou menos nessa linha. Aproveitando que a Clínica Biodiagnóstica é um dos nossos parceiros, me fala só detalhe aí quais são os exames de imagem para as pessoas que estão pensando em fazer a consulta com o senhor ou com a doutora Camila, precisam fazer. Vamos supor, paciente 40 anos menos do sexo masculino, normalmente ultrassom de abdômen total, tireoide, basicamente esses dois. Passando de 40, a gente já faz ultrassom das carótidas, próstata, abdômen total, tireoide. Se tiver alguma história de doença vascular, a gente pede dupla venoso, né, arterial dos membros inferiores. Densitometria. Densitometria. A densitometria, inclusive, já falando, que é o padrão ouro para avaliar a composição corporal. O que é isso? Saber quanto você tem de gordura, de água e de músculo. Isso é muito feito nas bioimpedâncias, nas clínicas, que também é um método bom, mas o padrão ouro, não desmerecendo as bioimpedâncias, são muito boas, é a densitometria. Padrão ouro, densitometria óssea para quem vai fazer consulta de medicina integrativa com a doutora Camila e com o Dr. Walter. Não, na verdade, não é a óssea, é densitometria de corpo inteiro. Índice de massa corpórea. É a densitometria de corpo inteiro, que é a avaliação. Faz a composição. A avaliação compartimental pelos raios, né? Por DXA que a gente fala. É diferente da densitometria óssea. Sim. A densitometria óssea é para a gente avaliar a saúde óssea. E aí, geralmente, é solicitado em pacientes, nas mulheres menopausadas, principalmente, né? E homens acima de uma certa idade, não é todo mundo. Mas a densitometria de corpo inteiro é uma forma de avaliação de composição corporal, que é muito importante pra gente. Então, eu sempre falo, mais importante que um peso é como esse peso é distribuído no seu corpo. Então, uma pessoa de 62 quilos, dependendo do padrão corporal dela, vai ser totalmente diferente. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um peso, mas 10 anos atrás eu tinha esse mesmo peso, só que com uma composição corporal diferente. Você pegar a foto de uma, a foto de outra, são duas pessoas totalmente diferentes. Excelente, excelente explicação. Já dadas as explicações aqui, as correções. Pode complementar aí. E na rotina feminina, né? Aí vem ultrassom, além dos exames de sangue, né? Que são quase os mesmos, diferença pouca dos homens para as mulheres. Aí tem ultrassom transvaginal, mamas e axilas, tireoide, abdômen total, carótida, a depender da idade, e outros a depender de alguma situação mais específica. Mas basicamente é isso. A gente tem que ver
e A gente por dentro e por direciona fora. de acordo com o sexo, né? De acordo com a idade e, às vezes, também de acordo com a queixa do paciente. Então, não é aquele protocolo, né? Eu gosto Sim. muito de falar que não é protocolo que a gente monta. São condutas individualizadas baseado em cada paciente, em cada fenótipo de paciente, em cada... Então, a gente tem, por exemplo, um paciente que vem com a queixa porque quer emagrecimento, mas dentro do próprio emagrecimento existem padrões diferentes de paciente. E a gente vai seguir um raciocínio clínico baseado individualmente em cada um. Foi exatamente isso. Hoje aconteceu, até comentei com o senhor. Uma amiga mandou mensagem. Aline, tal, tô precisando de uma ajuda sua, eu quero que você me conte como foi a sua experiência e tal. Porque eu também faço meu acompanhamento da medicina integrativa com o Dr. Walter, em busca do meu sonho. E ela mandou mensagem. Aline, eu quero saber, como é que funciona? Primeiro tudo, me responda. Qual profissional que você está sendo acompanhada? Quero saber do seu profissional. Você está sendo acompanhada por profissional? Pronto. Esse é o profissional. Passou os exames que é necessário saber, que é necessário você fazer para saber como é que anda o seu corpo, os seus hormônios, E etc, etc. né? Isso. Os exames necessários. Foi essa a primeira pergunta que eu fiz para ela. Depois disso, aí a gente senta e conversa. E eu tenho, claro, a indicação do Dr. Walter aqui para você vir fazer sua consulta, viu, amiga? E são essas coisas. Não adianta, como a doutora falou, não adianta você medir, né? pegar a minha régua, Pelo amor a de régua de Aline e querer medir Fabiana. É totalmente diferente. Como foi que a senhora falou? Que não é protocolo. É individualizado. Individualizar cada É o caso. seu protocolo, né? O que foi Isso, para é. você, com o seu objetivo. O que acontece com uma certa frequência são pessoas até próximas da gente falar: poxa, eu quero umas canetas do Monjaro. Como assim? Caneta do Monjaro? Não é feira, não. Entendeu? Eu falo, não, se você quer emagrecer, você tem. Aí eu falo, você tem. Pode ser amigo, o que for. Você tem que fazer, porque muitas vezes você está travado por várias situações, inflamação, questão hormonal, que ainda que você faça uso das canetinhas legais, você não vai perder o peso que você imaginaria perder. Aí você vai botar a culpa em quem? Aquele caneta que o doutor passou não presta, não sei o quê. Então, assim, tem que fazer uma coisa consciente, não é a torta dita. Vou tomar essas canetas, não é assim. E às vezes o paciente nem tem indicação da caneta. Eu não falo nem pelo peso. Existe um padrão de paciente que é o que a gente chama de padrão slow burn. É um paciente que tem... Traduz aí que o pessoal quer saber. O que significa slow? Slow o quê? Slow? Queimador lento. Mais ou menos isso. Traduzindo. Para português. Mas é aquele paciente que muita gente já deve ter escutado falar, doutora, ou alguém reclamando, eu treino certinho, como faço a dieta que a nutricionista passa, toda direitinho, mas eu não emagreço. Aí, a grande maioria das pessoas, o primeiro pensamento é, mentira, deve comer. Não é? Eu sou essa pessoa. A grande maioria das pessoas acaba, como é que fala? Subjugando, julgando. Logo. Não, é mentira. Mentira, como é que Você deve comer a você faz cachaça. dieta e emagrece, acabou. Você faz dieta, faz atividade física, acabou, tem que emagrecer. Se não tá emagrecendo, ou não tá fazendo atividade física, ou não tá fazendo a dieta. Mas isso não é verdade. Existe esse grupo de paciente, que é o que a gente classifica como slow burn, que é um paciente que já tem uma taxa metabólica muito baixa. Então, taxa metabólica é o que é o seu gasto energético durante o dia para práticas de atividade diária normal, para viver. Então, para você levantar da cama, fazer a digestão da sua comida, o que você gasta de energia para fazer aquilo. E aí, o seu gasto diário é a taxa metabólica basal somado ao gasto energético. E aí, esses pacientes que são classificados como slow burn, ele tá com uma taxa metabólica basal muito reduzida. Então, vamos supor, o normal de 1.200 a 1.600, ele tem uma taxa metabólica de 600 quilocalorias. Então, um pouquinho que se ele fizer uma dieta restritiva, que é uma dieta de 1.000 quilocalorias, que eu considero muito restritiva, ele ainda assim vai engordar. Ele ainda tem uma sobra aí. Então, aquele paciente
Não adianta a gente entrar com nenhuma medicação, Canetinha. nenhum desses análogos, Canetinha porque milagrosa não vai fazer. o que vai resolver a vida dele não é uma restrição alimentar acentuada. Eu preciso melhorar esse metabolismo. E aí, para isso, a gente precisa avaliar o paciente. Não tem como a gente falar assim, ó, você vai resolver com a medicação, você não vai resolver. Eu quero que meu marido ouça isso tudo. Porque, meu marido, você vai ouvir. Porque o que acontece? Quando eu decidi fazer a consulta com o Dr. Walter, eu estava já 12 quilos acima do peso. 12 quilos acima do peso. E meu esposo entrou com a nutricionista e ele eliminou 11 quilos. Só que eu fazia a mesma dieta, não a dele, né? Entrando com a nutricionista, eu não consegui emagrecer. Eu tenho 44 anos, sou esterectomizada, não tenho os ovários. Então, isso tudo ajuda a ganhar o peso. Sim. Só que eu não conseguia perder o peso. Eu ia pra academia com ele, eu treinava com ele, eu fazia dieta e sozinha eu não estava conseguindo emagrecer. Sem o meu protocolo, não consegui. Só que ele emagreceu 11 quilos, mas não perdeu a barriga. Não, e ele fala, eu quero perder a barriga. Então, essa questão do protocolo, do atendimento individualizado é muito importante, porque para chegar no seu objetivo, não é só emagrecer, perder não perder a massa magra, né? Isso. O grande alicerce é você preservar a massa magra, porque quem te dá o metabolismo é a massa magra. Sim. Quem te dá a sustentação do corpo é a massa magra. Quem faz o desenho do seu corpo bonito é a massa magra. Entendeu? Então, assim, você tem que ter a massa magra, entendeu? Só pra você ter noção, o que a gente precisa no mínimo para sobreviver de gordura são 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos? 10 quilos. Eita, para sobreviver. Abaixo disso já pode ter problemas. Sim. Mas é o menor. Mas isso é, óbvio, é o extremo. Sim, ninguém tá falando disso. Outra coisa que a gente ia até falar, e tinha esquecido, em relação às pessoas como comem hoje. Que a doutora Camila até falou mais no início, que as pessoas às vezes comem por uma sensação de sentimento, né? Sim. O que é que acontece? Muitas pessoas hoje acabam de almoçar ou acabam de jantar e falam, eu tô com fome. Então assim, você fala, tá com fome de quê? De sentar e comer outro prato? Não. De comer, de tomar aquele milkshake do Bob's que eu tomava quando saía do cursinho. Sim. Então, aquele desejo por afetiva, doce, né? É aquela coisa afetiva, entendeu? O emocional. Então a pessoa não come por fome, come por emoção, come por sentimento. Então muitas vezes até o próprio paciente deve se avaliar. Eu tô com fome mesmo? Ou é um sentimento que eu tenho para me dar prazer? Entendeu? Muita gente hoje come por prazer. Eu tenho que sentar para almoçar porque na minha família, meio-dia era hora de sentar na mesa. Então tenho que almoçar. O dia foi muito puxado, eu tive muitos problemas, estou estressado, vou tomar cerveja e comer isso. Aí entra compensatório, né? Aí já vem a recompensa. E ele vive nesse ciclo de recompensa. Alguns pacientes meus, que são exemplos aí, se eles assistirem, eles vão saber quem são, que eu falei, se você quer ter um corpo novo, uma vida nova, você tem que aprender a dizer não. Vai ensaiando as formas de dizer não. Por quê? Vão chamar para beber quarta, depois do jogo, quinta, depois do futebol, sexta porque é sexta, sábado porque é sábado e tem churrasco, e domingo porque já é domingo, né? Vai tomar uma pra relaxar, né? Pra começar a semana. Pra rebater. É muito isso. É aquela coisa, quando o paciente fala pra mim assim, eu pergunto, né? Sempre pergunto sobre o consumo de álcool, e aí tem aqueles que me respondem. Eu pergunto, né? Como que é o consumo de álcool? Ele... não, eu bebo socialmente. Aí eu pergunto, quão sociável você é? Vamos lá, almoço na casa da mãe, à tarde tem um futebol, como o doutor falou, aí tomar um ali, isso é social, Ou né? então, não, eu só bebo final de semana. Eu falo, tá, mas peraí, seu final de semana começa que dia? Eu tive uma paciente que virou pra mim e falou bem assim, bebo final de semana só. Aí eu perguntei, minha pergunta foi, quando que começa? Não, eu bebo sexta, tá? Você bebe sexta e sábado? Ela, não, bebo sexta, sábado e domingo. Aí no meio que ela parou e falou assim, mas dia de quarta é o dia da saída das amigas do trabalho. Aí eu bebo também. Ou seja, de 7 dias da semana, 4 ela estava bebendo. Massa. Massa, bacana. Tem um detalhe que... Ela vai bem saber quem é. Muita gente já sabe que, assim, o álcool,
como o açúcar, eles são muito inflamatórios. Então, assim, se você tem vontade ou está no processo de ganho de massa muscular e perda de gordura, o álcool é seu inimigo número 1. Número 1, número 1, número 1. Por quê? Ninguém vai ficar falando de coisa científica, não, mas só um exemplo. Uma boa parte daquelas vitaminas do complexo B é como se fossem uns operáriozinhos. Sim. Entendeu? Na construção. Então, eles estão ali na construção, levantando a parede, que é seu músculo. Ali, tá batendo, tá subindo. Tá massa. Tá fazendo seu músculo, você tá fazendo atividade física, tá perfeito. Você tomou o álcool. Os mesmos operários, que são os complexos, os complexos da vitamina B, eles também vão metabolizar seu álcool. Então, eles viram aqui para a construção e falaram, ué, para de construir aí, vamos metabolizar o álcool. Isso então, enquanto eles vão metabolizar o álcool, a construção fica parada, às vezes cai um muro. Então, assim, seu músculo começa a baixar, entendeu? E mais ou menos para um dia que você bebe de álcool, de consumo de bebida alcoólica, são 2 perdidos. Esse raciocínio funciona também com o hormônio, a metabolização hormonal. Então, o que acontece muito na paciente menopausada é aquela paciente que está lá fazendo a reposição hormonal e aí acaba bebendo. O que acontece? A função hepática, ela vai estar lá destinada à metabolização do álcool e vai metabolizar menos o hormônio que utilizaria para ela. Então, frequentemente eu recebo paciente falando, doutora, estava tudo organizadinho. E aí, do nada, eu comecei a apresentar novamente os sintomas da menopausa. Aí eu vou conversar com ela, entender o que aconteceu. Aí, às vezes, final do ano, que ela bebeu mais, algum evento que teve que ela passou a semana bebendo. Sim. Então, investigando isso, a gente observa que acontece também com essa parte hormonal. Sim. Olha, eu sou a prova viva. Eu sou uma prova viva. Quando eu decidi ir em busca do meu sonho, eu falei assim, gente, eu tomei, assim... um tapa de luva, né? Que fala. Eu cheguei ao médico, fui lá toda linda, radiante, achando que eu ia realizar o meu sonho. O médico, não, volta. Não faço isso com você. Você tem que baixar o seu peso. Eu dei uma respirada assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, o álcool. O álcool estava presente, né? A bebida estava presente. Eu falei assim, pronto, vou suspender a bebida, vamos fazer aí, vamos correr atrás do sonho. É o sonho ou é a bebida? Então, vamos atrás do meu sonho lá. E aí eu parei o álcool, zerei o álcool para poder ir buscar. E, doutor, não é só o corpo. O emocional também vai. Tudo. O emocional vai muito. É o que eu falo. A gente tem que procurar o processo de emagrecimento, por exemplo... Não buscando o corpo. O corpo é uma consequência. O que a gente precisa entender que são mudanças que a gente vai fazer para uma melhoria na qualidade de vida. O bem-estar. Então, o bem-estar. Então, eu gosto de tirar um tempo nas minhas consultas para orientar em relação à prática de atividade física, independente de como tiver o corpo da paciente ou do paciente, né? E exaltar que um corpo bonito por uma prática de atividade física ou por um processo de emagrecimento é consequência. O que a gente deve buscar mais mesmo é a questão da qualidade de vida. Eu lembro muito bem quando nós nos conhecemos, que aí surgiu uma questão sobre gravidez. E a gravidez? Alguma coisa assim que eu fui perguntar à senhora, a gravidez, doutora? Primeiro... Cuide da casa, cuide do seu corpo para depois você cuidar. Porque você tem que cuidar, né? E depois Fabiana completou. Mas a casinha do bebê precisa estar preparada. Eu costumo... Então não é assim. É uma frase que eu costumo falar para muitas pacientes minhas. Assim, que vem me procurar falando, tô com desejo de engravidar, de gestar, né? E aí, algumas já buscam a consulta perguntando, o que eu vou suplementar, ou até mesmo para avaliar a questão de fertilidade. E aí eu sempre gosto de falar isso. A gente precisa cuidar da casa para receber a visita. Então, geralmente a gente faz isso dentro de casa. Isso. E aí é a mesma coisa do nosso corpo. A gente precisa organizar nossa saúde metabólica, tudo direitinho, a parte de nutrientes, para posteriormente engravidar, né? E o que eu noto, mudando um pouquinho do assunto aqui, é que na vivência clínica, né? Acho que Camila também, o principal, ou um dos pontos principais do paciente é o psicológico. Eu sempre falo, tinha um paciente meu que estava com os exames
Eu acho que se de 30 exames ele estava com 22 alterados. Aí eu falei, você não gosta... Ele tem um filho, né? Eu falei, você não gosta do seu filho? Ele, claro, doutor, tá doido, não gosta do meu filho. Eu falei, você não vai ver seu filho crescer, não. Isso aí foi um gatilho nele. Ele, qual é o seu... Eu perguntei a ele, qual é o seu maior bem que você tem na sua vida? Ele é meu filho. Eu falei, não, é você. Porque ou você cuida de você, ou você não vai ver seu filho crescer. Seu filho vai ficar sem pai. Então, assim, isso, aquilo foi Forte, um né? choque. E ele falou, Fortíssimo. não, mas eu tenho isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Problemas. Eu falei, a razão dos seus problemas é o que você ainda não fez. Tem que fazer. Tem que fazer, tem que ir pra cima, tem que fazer. Então, Atitude. assim, atitude. Quando você ganha o paciente no psicológico, você entende, obviamente, as restrições dele, tudo muda. Entendeu? Muda. Quando você vê, quando o paciente, eu falo como paciente, quando você vê a sua real necessidade, o que você tem, o que você precisa fazer, né? E o caminho que você tem que trilhar, eu acho que... Eu vejo pessoas investindo muito em bens materiais, não que não seja, isso é até bom, e deixando de investir na pessoa. A pessoa paga X para comprar um bem material Y, mas não quer pagar um X menos para se cuidar. Sim. Na verdade, surreal a inversão de valor. É investir em saúde, né? Então, hoje... Tem um doutor Ricardo Cordeiro, aliás, doutor Ricardo Cordeiro, queremos o senhor aqui no Vivências Cast. Doutor Ricardo Cordeiro, ele sempre falou assim comigo lá na clínica, Fabiana, eu não gosto de encaminhar muito o paciente para a farmácia. Eu gosto de primeiro desencaminhar meu paciente para uma avaliação com o nutricionista, com um preparador físico, para ele perder peso. Porque ele vem para mim com dores. Ele como ortopedista, o paciente já vem com dores. O fisioterapeuta, ele fala assim, ó, geralmente o ser humano se preocupa com poupança, com guardar dinheiro para a velhice, para gastar com medicamento. Então, as pessoas não se preocupam com a poupança da saúde. E achava isso muito legal. Acho isso muito legal. O que eu comparo da poupança, se pegou a chave da poupança, é que uma poupança que a gente deveria fazer para a vida é a poupança de músculo. Sim. Então, a quantidade de músculo que você tem no seu corpo e você conseguir manter esse músculo na fase mais, quando a gente estiver mais velho, é o que vai te dar mais saúde. Eu acho legal. É o que a gente falou lá atrás, de tomar banho sozinho, de Sim, sentar chegar pra na comer. idade, né? Chegar na idade, chegar na 80, 90 e você conseguir, né? Fazer essas coisas Eu sozinho. falo para os meus verdade. pacientes, com 40, 50, 30, 40, não se preocupe não, é muito difícil as coisas acontecerem, mas com 70, 60 a mais... Eu quero saber, assim, uma pergunta pessoal, fazer algo pessoal, assim, vocês são médicos, com certeza têm a vida muito corrida, atendem em vários lugares, e vocês são musculosos, então como que vocês encontram tempo, vocês encaixam tempo para atividade física na rotina, como que vocês fazem isso? Porque não pode ser desculpa para a população, né? Então... Deixa eu falar. Parou ímpar, parou ímpar. Esse eu Tá, falo, vai. O que eu faço? Eu encaixo minha rotina após encaixar minha atividade física. É a minha prioridade. Então, no início da semana, eu penso, tem um consultório tal dia, tal turno, e aí eu vou encaixar a minha rotina de atividade física. Então, a atividade física minha é minha prioridade. É inegociável. Eu tenho É que isso aí. fazer todos os dias. Poxa. Inclusive, eu sofro reclamações dentro de casa. Eu gostei dessa aí, doutora. Eu gostei dessa aí. Você não colocar atividade na sua rotina. Você colocar a sua rotina na atividade. Colocar minha atividade física como prioridade. Então, assim, Sim. tem muita gente que fala, que dá uma desculpa. Minha rotina não permite. Porque eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que cuidar de filho, cuidar de não sei o quê, cuidar de papagaio, cachorro, periquito, todo E mundo. você? E você é por último. Aí eu sempre falo, é uma frase egoísta, mas você é sua prioridade. Perfeito. Então, assim, Mas tem que ser. quando você fala primeiro, você sente um pouco que é egoísta, mas não é. Não Se é. você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de seu filho, não vai conseguir cuidar de sua mãe, de seu pai, de seu marido, de quem for. Então, Sim. prioridade é você. E uma forma de se cuidar é você praticar atividade física. Praticar atividade física. É o que, só complementando, é o que eu falo de... Tem um livro, quem puder ler, chama Essencialismo. E ele fala justamente... Essencialismo. Ele fala justamente disso. O que é essencial para você? Entendeu? Você tem que fazer o que é essencial para você. E muitas coisas para você fazer o que é essencial para você, aí entra naquela questão do não. Você tem que dizer não a algumas coisas para ter sim em outras. Sim. Então, eu poderia trabalhar em turno integral, de manhã, tarde e noite, chegar em casa às 9, 10 horas da noite. Mas não.
Aí Pra você mim, tá não é. abrindo mão É da essencial. saúde. Essencial pra mim é eu poder ter meu tempo de ir pra academia, que eu adoro. Não necessariamente as pessoas têm que ir pra academia, mas ter que fazer um esporte que elas gostem. Assim, o Tem que ser melhor dia prazeroso, né? do lazer da minha semana é ir pra academia. Eu fico esperando aquele horário pra ir lá. Entendeu? Então, assim, é essencial pra mim estar na academia. Foi o que Camila falou. Se eu não tiver minha academia encaixada na minha semana, não tem semana. Entendi. Entendeu? Então, assim, pra mim é E essencial a isso. musculação também, mesmo com outras atividades, a musculação é ideal para construção de músculos, correto? Correto. Atividade Atividade física física. resistida é a atividade que é responsável por você ter o que a gente chama de anabolismo, né? E o que a gente observa muito hoje é o aumento absurdo do sedentarismo e também, consequentemente, o sedentarismo infantil. Então, a gente vê muitas crianças sedentárias e, com isso, um aumento da obesidade infantil, que chegou a um número alarmante. Se eu não me engano, mais do que 3,1 milhões de crianças menores do que 10 anos hoje vivem com obesidade. E aí, essa obesidade na primeira infância vai causar mais malefício ainda do que uma obesidade mais tardia. Não é tão ruim quanto, mas é pior, na verdade. Sim. Então, causar alterações metabólicas desde mais novo. É um índice preocupante, né? Demais. Só complementando aquela questão da atividade física, eu até postei no Instagram esses dias, mas muita gente não sabe ainda dessa informação. É sempre bom você conciliar treino de força, academia, com treino de aeróbico, né? Corrida, pedalar, nadar, enfim. Por quê? Porque quando você faz o treino de força da academia faz você queimar mais a gordura abdominal, a de dentro do abdômen, visceral, aquela que recobre os órgãos. E é a gordura que você perde até mais rápido. Já o treino aeróbico faz você perder aquela gordura de pele. Que é a mais estética. A subcutânea. A subcutânea. Então, assim, você tem que sempre conciliar esses dois tipos de treino, de força com aeróbico, porque você queima a gordura intra-abdominal e a extra, entendeu? Então, sempre... E aí, pensando que o aeróbico, ele vai entrar como a melhoria da parte cardiovascular. Então, a musculação, ela não vai melhorar seu desempenho cardiorrespiratório. Mas o aeróbico vai. E pegando o gancho dessa questão da gordura visceral, o que a gente observa em pacientes menopausadas. Muitas pacientes chegam para mim e falam assim... doutora, eu tô observando que mesmo eu comendo a mesma quantidade, não aumentei a quantidade de comida, mantenho o ritmo de atividade física, eu estou engordando aumentando a barriga. E essa distensão abdominal que acontece muito no paciente em fase de climatério e menopausa, por conta de alterações hormonais, faz com que a gente tenha um aumento da gordura visceral. E aí faz essa barriga ficar um pouquinho mais distendida. E aí a gente vê uma resposta muito boa em relação à diminuição de circunferência abdominal com o uso desses análogos, principalmente o análogo que é a tizerpatida, né? Que a gente, em pacientes nesse período da vida. Então, eu percebo que esse abdômen... A pochete, a famosa pochete. Lembrando que sim, circunferência da cintura aumentada é risco para doenças cardiovasculares. Né? Homem mais que 102, mulher mais que 88. Então, se botou Isso a fitinha, mesmo. Passou disso, liga o alerta, corre para Dr. Walter e doutora Camila resolver isso aí. Com certeza. E aproveitando o gancho da academia, da vida pessoal, como que vocês, assim, curtem, né? O final de semana, como que vocês... o que vocês fazem que te dão prazer, além da atividade física? Conta aí uma curiosidade para as pessoas. Porque às vezes conosco. Porque às vezes a gente fala assim, ele não bebe? Como é que é? Como é que funciona? Como é que ele vive? Onde mora? Por incrível que pareça, final de semana primeira coisa que a gente faz é atividade física. Mas é uma atividade física, eu gosto de falar que é mais uma brincadeira, né? Porque é o beach tênis que a gente joga. Geralmente uma caminhada, uma corrida. Sim. A gente pega o cachorro e vai correr. Pega o pegatão, né? Metade da corrida a gente tem que pegar no colo e correr com ele no colo. Mas a gente faz e a gente tem um combinado. O docinho do final de semana que ele gosta. Do domingo, ele só pode comer no domingo. Ele só pode comer se a gente fizer atividade física. Gostei dessa troca. Eu fiz um combinado. Gostei dessa troca. Mas é isso, você tem que conciliar tudo, né? Se a atividade física dá prazer, é o que a gente tenta fazer logo no início da manhã, do sábado, do domingo.
Mas, obviamente, você tem que estar sempre com os amigos, né? Sim. Família, se divertir, viajar quando pode. No churrasquinho, dá prioridade também pra proteína, né? A proteína é bem-vinda no churrasco, entendeu? E curtir os hobbies que você gosta, né? Eu posto muito de automobilismo domingo. Sim. Eu vejo 300 corridas e Camila fica, é outra corrida? Eu falo, mas Não, agora aí é de Camila- moto, ela não é possível. É, não. aí agora a Camila eu acompanho, então assim, é lá, né, doutora? Ó, pintando lá, ó. Eu gosto. A distração é da A pintura. distração dela é a pintura, não é isso? E é importante a gente ter um hobby, né? Então, tô sempre procurando. Esse ano eu falei, não, vou voltar a leituras fora da medicina. Então, Leitura é fundamental. eu sempre tive um hábito de ler, mas confesso que de uns anos pra cá, eu não parava para ler livros fora da medicina. Quando eu queria ler, eu sentava e lia um artigo, lia alguma outra coisa, sempre dentro da medicina. Esse ano me propus a comprar mais livros e ler. É importante. Importante, né? Então, é um hobby que eu tenho. Uma sériezinha ou outra, né? De vez em Sériezinha quando. ou outra. É, E às vezes a gente arrisca um simulador ainda de corrida, né? Eu e Camila aqui, a gente. Da onde... Doutor Walter, eu quero saber, da onde veio esse hobby, assim, de corrida, de carros? Eu sei que você gosta de velocidade. Rapaz, é uma paixão que veio de criança, né? Eu e vários amigos, a gente fala que só trocou o brinquedo. A gente pegava o carrinho, né? De mão e agora o brinquedo se tornou maior. e mais caro, né? Tem isso. Mas Deixa baixo, tá no deixa sangue, baixo. não tem jeito. Tem jeito. Gosta desde o carro mais velho ao carro mais novo, a gente para e discute. Quando junta só os homens pra discutir isso, por isso que eu falo, às vezes a mulher fica, meu Deus, vou fazer o que lá? Porque se a gente fala até do pneu, sabe, tudo Trabalhamos, tem uma... trabalhamos em uma avenida, vou contar isso E- pra você, trabalhamos em uma avenida, e aí às vezes a gente ouve assim, isso é doutor Walter, isso é doutor Walter. Às vezes sou eu. Pronto, papo gostoso, papo legal. Ai, né? gente, muito bacana, viu, Aí receber você vocês tem, aqui. Tem um recadinho aí pra seguir? Tenho seguir. sim. Pessoal, para ver o nosso podcast, basta ir no YouTube, Vivências Cast, no Instagram, @VivênciasCast. Pode seguir, lá tem um link do YouTube para o nosso canal, tá bom? No Spotify também. Estamos no Spotify. Estamos no Spotify né? já. Já estamos Assina lá. o sininho. Isso, pode assinar lá para nos ouvir, que a gente tá lá também. Gente, então, É isso. nossos agradecimentos. Considerações finais. Como considerações finais, eu quero que, assim, cada um deixe uma mensagem, Isso. né, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, com relação à mudança de hábito, o que vocês... eu vou- Qual a mensagem, né, que vocês podem deixar? Eu vou falar isso, mas antes eu também queria falar que é um projeto novo esse que a gente tá fazendo. Tô gostando muito. E tem muita coisa boa pra gente falar, pra gente entrar, desde a saúde do homem, da mulher, essa questão de peso, que isso aí a gente vai... 5 horas aqui, se quiser a gente fica rápido. Fica aqui, Com né? certeza. Fica. Então a gente tentou mais ou menos fazer um apanhado geral, né? Pra deixar as pessoas um pouco mais entendidas, assim, do que a gente faz, como é que funciona, etc. E a mensagem é que eu falo sempre, tentem se gostar mais, tentem procurar estar perto de pessoas que te trazem para um lado positivo, que te puxam para cima, que querem seu bem-estar, entendeu? Dê tchau para aquelas pessoas que não querem ver você bem e mude de vida. Se você não tá num lugar que você não queria, mude de vida. Coloque a energia onde você vai ter recompensa, não só de dinheiro, de saúde, de paz, de tranquilidade. Essa é a minha mensagem. Maravilha. Coloque a energia onde você tem recompensa. Tá Exatamente. gravado. Tá Tá gravado isso. Agora eu quero ouvir a mensagem de doutora Camila. É basicamente isso mesmo, a mensagem, né? A principal mensagem que a gente quer trazer aqui é que a gente deve buscar a saúde em primeiro lugar. Então, praticar mesmo o autocuidado. Não pensar como a busca incessante de um corpo perfeito, mas buscar a saúde. Então, o corpo, ou o que for, vem como consequência. E é muito mais importante a gente ter saúde e não desenvolver doenças crônicas lá na frente. Então, uma diabetes que você tem, que você tem um diagnóstico lá nos 50 anos, começou com sua alimentação lá nos 10 anos de idade. Então, é você entender que essa mudança em hábitos de vida é uma mudança que recai sobre a sua saúde e sobre a saúde das pessoas ao seu redor. Então, você que melhorou uma qualidade de vida, que diminuiu o peso, e que começou a fazer atividade física, vai mostrar aquilo para o seu filho.
Então, consequentemente, sua prole, seus filhos, eles vão estar ali no meio em que ele está vendo umas alimentação melhor, aquela prática de atividade física. Então, são estratégias que a gente deve ter pensando também. Então, cuidando de mim, mas, consequentemente, eu vou cuidar das pessoas ao meu redor também. É o autocuidado buscando a saúde. É isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Espero que tenha próximos, né? Estamos chegando agora ao mês do Outubro Rosa, Setembro Amarelo. Sim, então, tem sim. muito assunto, porque está tudo relacionado à saúde, Com certeza. né? Sim, Então, sim, tem muitos detalhes aí que a gente pode... Lembrando do Outubro Rosa, só mais um gancho aqui. eu lembrei disso agora. Que eu vi essa semana, anteontem, eu encaminhei para Walter, uma pesquisa recente ainda, recém-publicada, né? Não sei, não consegui ver em qual foi o jornal. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, mas não estou conseguindo ver. Mas o que mostra a pesquisa, o uso desses análogos, principalmente a tizerpatida, O Monjaro. o Monjaro, né? É associado à diminuição do crescimento tumoral. Então, complementando, pacientes com câncer de mama que fizeram uso do Monjaro tiveram uma redução do tumor. A gente também observa essa redução do crescimento do tumor associada à prática de atividade física. Então, aquela paciente que tem uma prática de atividade física moderada, ela reduz até 40% o risco de ter câncer de mama, então é outro fator protetor. Associado também com a redução do peso. Então, o que esse estudo mostrou de inovação é que houve a redução de cerca de 20% do peso com a medicação tizerpatida, reduziu o crescimento do tumor do câncer de mama. excelente, excelente. Então, ou seja, não existe querer ser diferente sem fazer a diferença. Exatamente. Precisa fazer por você o que só você pode fazer. A frase. Exatamente, isso aí. Muito obrigada pela audiência de vocês. Para você que ficou até o final, siga, compartilhe, assine o sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigada, porque ViverCast é um podcast para quem vive, sente e compartilha saúde. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.